Fala galera, tudo bem? Estão prontos para a aula de hoje? Eu sou a profa Dani Amorim e estou aqui para te ensinar de maneira simples e descomplicada a estudar história. O tema da aula de hoje é América Portuguesa, Primeiros Tempos. Vamos lá! Ainda em 1500, retornou do Brasil uma das 13 naus chefiadas por Pedro Álvares Cabral. E nessa nau veio com ela junto uma carta. Essa carta foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Nessa carta ele contava o que havia encontrado na ilha de Vera Cruz, tá? E a curiosidade 1 é a seguinte: por que tem esse nome, Ilha de Vera Cruz? Primeiro, porque eles achavam que haviam chegado numa ilha e não no continente. Segundo, porque era o período pascal. Então eles fizeram uma homenagem ao período da Páscoa. E terceiro, porque eles carregavam junto dessa expedição relíquias, né? E aí Vera Cruz significa o quê? Cruz verdadeira. Eles acreditavam que estavam carregando lascas da cruz onde Jesus foi crucificado. Então por isso o primeiro nome do Brasil foi Ilha de Vera Cruz, tá? Segunda curiosidade, a gente fala muito da carta de Pero Vaz de Caminha porque, sem sombra de dúvidas, ele foi o relato mais conhecido, mais famoso, o que a gente tem mais acesso. Mas houve dois outros relatos, um chamado Relação do Piloto Anônimo e outro na carta do Mestre João, tá? No relato de Pero Vaz de Caminha e na relação do Piloto Anônimo, vinha falando sobre a relação que se estabeleceu entre os indígenas, entre os índios e os portugueses que aqui chegaram. Inicialmente foi uma relação muito amistosa, né? Foi um contato amistoso, o que acabou consolidando a imagem daquele indígena ingênuo, sem pecados, assim como a humanidade das histórias bíblicas que se contavam, tá? E o Pero Vaz de Caminha acreditava que uma das missões dos portugueses aqui era salvar os índios, salvar essas gentes, né? A gente nova que foi encontrada aqui. Por quê? Porque ele achava que os índios eles não tinham a própria religião, que eles precisavam professar de uma fé e, logicamente, essa fé era a fé católica, né? Que era a fé da maioria dos portugueses. Então ele veio com essa missão, uma das missões de salvar os índios. E o termo índio, ele foi equivocadamente usado por Colombo, Cristóvão Colombo, que chegou em 1492 na América e a missão dele era chegar nas Índias. Ele, quando chegou na América, ele encontrou uma população que ele falou: bom, se eu cheguei nas Índias, o nome dessa população vai ser índio. E esse equívoco acabou sendo repetido pelos portugueses, tá? Essas populações indígenas, elas eram muito diversas, né? Então, assim, tinham populações muito diferentes, que tinham costumes diferentes, que tinham maneiras de ver o mundo de maneira diferente. Por exemplo, os tupinambás, eles eram canibais, tá? Então, assim, eles praticavam canibalismo, comer pessoas. E esse ato de comer pessoas, ele não era praticado porque eles estavam com fome. Tinha uma relação muito íntima com a questão da guerra. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles comessem os inimigos, eles iriam adquirir para si as características de valentia, coragem, as habilidades que aquele guerreiro tinha com as armas, por exemplo. Então ele comia com essa intenção. Já os tupiniquins não eram canibais. Então, assim, isso é só para exemplificar o quão diferente eram as populações indígenas que viviam no território brasileiro, né, que hoje a gente chama de Brasil. E, como eu falei, os indígenas, eles tinham sua própria visão de mundo, sua própria religião, sua própria organização social, né? E, por exemplo, a divisão de tarefas entre homens e mulheres, ela era bastante clara. Os homens, eles ficavam encarregados de plantar, de caçar, de preparar a terra para o plantio. E como é que era feita essa preparação, né? Eles limpavam o terreno, queimavam para poder preparar a terra. Essa técnica de derrubar a mata, de queimar, era chamada de coivara. Já as mulheres, elas eram responsáveis pela colheita, né? Por colher os alimentos. Elas eram artesãs.
elas cuidavam dos seus filhos, né, da família. E aí o que acontece? Esse período, né, entre 1500 e 1530, ele é conhecido como período pré-colonial, né? Por quê? Porque nesse início, inicialmente, os portugueses estavam mais interessados no Oriente. Então eles não estavam muito interessados no Brasil, por quê? Porque a primeira coisa que eles encontraram aqui foram os indígenas, né? Não se encontrou aqui inicialmente metais preciosas, por exemplo. Então os portugueses não viam com muito entusiasmo essa chegada ao território brasileiro. E as primeiras expedições, elas foram muito mais para reconhecimento, né, do local e também para proteger esse local de invasões. E essas expedições que elas vinham para fazer esse tipo de atitude, né, de reconhecimento, elas foram chamadas de expedições guarda-costas, né? Porque o próprio nome já está dizendo, guardar a costa. Então eles vieram para proteger e para fazer um reconhecimento do local. As principais expedições guarda-costas, a gente pode falar sobre duas, né? A de Gaspar Lemos, de 1501, e a de Gonçalo Coelho, de 1503. E nessas de Gonçalo Coelho foi encontrada uma madeira que eles já tinham conhecimento, que é a chamada de pau-brasil. Eles já conheciam o pau-brasil, por quê? Porque eles já tinham entrado em contato com essa madeira lá no litoral africano. E assim se inaugura a primeira forma de administração aqui no Brasil, né? E qual foi essa primeira forma de administração? O arrendamento. O que era o arrendamento? O arrendamento, uma pessoa recebia um pedaço de terra, recebia o direito de explorar aquele pedaço de terra, desde que pagasse uma taxa para a coroa portuguesa, tá? E o primeiro arrendatário aqui do Brasil foi Fernando de Noronha, tá? E ele tinha algumas, vamos dizer assim, algumas obrigações para cumprir. Uma delas era a exploração do pau-brasil, né? E como eu falei, era uma madeira já conhecida dos portugueses e ele tinha que explorar o pau-brasil. Também se criou aqui o sistema de feitorias, né? Foram construídas fortificações em Pernambuco, Ilha de Santo Aleixo, Baía de Todos os Santos, Cabo Frio e Rio de Janeiro. E nessas fortificações tinham armazéns com funcionários da coroa portuguesa e eles eram elo entre os comerciantes e os índios. E os comerciantes que vinham para buscar o pau-brasil e os índios que eram responsáveis por ir à mata pegar essa madeira e transportar até os navios portugueses. Tá? E como não havia moeda, né, para poder fazer esse tipo de negociação, eles usaram a negociação chamada de escambo. Escambo significa troca, tá? Então eles trocavam produtos pelo trabalho dos indígenas. Porém, sobre essa questão do escambo, existem duas visões, tá? Uma visão tradicional e uma visão que já foi feita uma revisão historiográfica. O que defende a visão tradicional? Que os índios eram ingênuos, estavam sendo explorados pelos portugueses que eram astutos, que estavam ali só para explorar o trabalho dos índios. E essa é a visão que a gente aprende lá atrás, lá no início do ensino fundamental. E houve depois uma revisão historiográfica, onde novos documentos foram encontrados e percebeu-se que essa relação era muito mais complexa, né? Como assim? Por exemplo, o índio que queria trocar um produto pelo seu trabalho, ele não estava ali de bobo, né? Ele só pegava produtos que fossem úteis para ele. Ele é para mostrar que ele não estava sendo enganado. Ele estava ali pegando os produtos que lhe conviesse. Inclusive, esses índios, que eram aliados dos portugueses, eles pegavam índios de tribos rivais, guerreavam contra essas tribos, venciam as batalhas, venciam as guerras e entregavam esses índios para os portugueses. Eles trocavam esses índios por produtos que fossem úteis para eles, tá? E que, por sua vez, os portugueses exploravam e escravizavam
esses índios que eram entregues pelos índios aliados a eles. Em 1530, houve a primeira expedição colonizadora. Como eu disse antes, entre 1500 e 1530 foi o chamado período pré-colonial. E em 1530 é que efetivamente o território brasileiro começa a ser colonizado, tá? E a primeira expedição colonizadora, ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza, né? Ela vem em dezembro de 1530 e em 1532 ele funda a Vila de São Vicente em São Paulo, tá? E a mando do Dom João III, que era o rei de Portugal na época, ele cria o sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias ele era diferente, por exemplo, do arrendamento. Vocês podem perguntar, mas não recebeu uma terra? Por que agora é diferente? É diferente porque, lembra que no arrendamento eles precisavam pagar uma taxa para a coroa portuguesa? Agora não mais. Agora eles recebem uma concessão real. Eles recebem a concessão real para poder explorar esse território. E essa concessão, ela podia ser passada de pai para filho, por isso ela tem esse nome de capitanias hereditárias, tá? Uma curiosidade é o critério para receber essa terra, né? Para receber uma capitania, o cara tinha que ter pertencido, fazia parte, né, da pequena nobreza e ter tido sucesso na expansão lá para a África, para a Índia. E outra, ele tinha que ter investimentos próprios, ele não podia contar com o investimento da coroa portuguesa, tá? Todos os direitos e deveres dos capitães donatários, né, toda essa regulamentação, ela constava nas cartas de doação, editadas junto com o foral. E o foral também dava o direito, foral nada mais é que uma escritura, tá? E ele dava o direito também de que esses capitães donatários distribuíssem pequenas porções de terra que eram chamadas de seis-marias. E aí, quais eram os critérios para a pessoa receber uma seis-maria? Né? Primeiro, ele tinha que se comprometer a praticar a agricultura. E segundo, ele tinha que ter professar a fé católica. Então, ele tinha esses dois critérios que cumpria. E a Seis-Maria foi a primeira forma de administração, quer dizer, foi o pontapé inicial para a economia açucareira, tá? E aí nós vamos destacar duas aqui, né, que começaram com essa produção de açúcar. Primeiro foi São Vicente, a Vila de São Vicente, que pertencia a Martim Afonso de Souza, e segunda de Pernambuco, que pertencia a Duarte Coelho. A de Pernambuco, ela foi a mais próspera, tá? Tiveram outras duas capitanias, Porto Seguro e Ilhéus, que também deram certo, mas todas as outras foram à falência, fracassaram. Teve capitania que o capitão donatário nunca nem pisou no Brasil, tá? Então, assim, nós temos alguns motivos para o fracasso das capitanias hereditárias. E aqui a gente vai falar sobre eles, né? Primeira, distância. Então, as capitanias ficavam, além de ficarem distantes de Portugal, elas ficavam distantes entre si. Então, uma era muito distante da outra, o que acabava dificultando administrar, né, explorar essas terras. Segundo, a comunicação. Por quê? Toda a regulamentação, as cartas que vinham de Portugal, das duas, uma. Ou elas demoravam meses para chegar, ou elas nem chegavam. Elas se perdiam no meio do caminho. Terceiro, fiscalização. Né? Imagina, um território enorme, tinham poucos fiscais e isso acabava facilitando a ocorrência de crimes aqui. Ataques indígenas, porque como eu falei lá atrás, havia indígena que era aliado da coroa portuguesa e tinha indígena que não aceitavam os portugueses aqui no Brasil. Então, eles acabavam promovendo ataques. E por último, investimentos. Por mais que se investisse, nunca era o suficiente. Né? Era um território enorme, tinham animais selvagens, um ambiente inóspito, muito inseto, era tudo muito complicado. Então, todo investimento empenhado ainda não era o suficiente para fazer aquela capitania prosperar. Diante disso, houve uma nova forma de administrar, que era baseada na centralização política. E aí se criou-se uma capital, né? E assim, em 1548, inaugurou-se o governo geral.
Mas a gente vai falar sobre o governo geral numa próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos que estão estudando esse tema, de repente vão ter uma prova, né? E quer ter um pouco mais de segurança para fazer essa prova. Então, assim, curte, compartilha e ativa o sininho, porque assim você vai ter acesso às próximas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.